Olá, meus amigos, que bom que você está aqui. Você decidiu estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos entender um pouco mais sobre as epístolas universais. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos para falar com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento aqui tão especial de estudo da tua palavra. Quero te pedir que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos mostre todos os pontos principais desses livros, dessas cartas. Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, epístolas universais. Por que epístolas universais? Epístolas universais porque elas foram escritas para as igrejas e não tinha uma definição é, muito clara de qual igreja estava indo. Tanto que quando Tiago escreve a todas as igrejas da diáspora, entendeu? Então, esse é o sentido porque universais, né? Epístolas paulinas. Nós estudamos as epístolas paulinas. Se você ainda não assistiu a aula sobre epístolas paulinas, você pode encontrar aqui nesse mesmo canal, tá? E você vai entender um pouco mais sobre esses temas. E aqui vocês vão ver um resumo bem grande, né? Bem sucinto sobre as cartas. Por exemplo, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Coríntios e Gálatas, o tópico principal era a salvação e a vida cristã. Quando ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, ali ele vai falar sobre vários assuntos, né? Mas elas são denominadas como epístolas da prisão. Primeiro e segundo Tessalonicenses são epístolas escatológicas, que vão falar sobre o tempo do fim. Timóteo, primeiro e segundo Timóteo, Tito e Filemão, são as epístolas pastorais, que Paulo vai falar em temas gerais ali para aqueles líderes que o acompanharam, no caso de Timóteo e Tito, né? Dando conselhos para eles. E Hebreus vai falar sobre a salvação, o santuário celestial. Agora, e nas cartas? Essas cartas das epístolas universais. Vamos ver os temas principais. A de Tiago, tema principal, fé e obras. Primeiro Pedro, o sofrimento, porque vai repetir muito essa palavra lá. Segundo Pedro, escatologia, né? O dia, como sei, o dia do Senhor, com 1000 anos e tudo mais. João e Judas, a vida cristã. O termo universais não é nem ortodoxo, nem muito menos canônico, porque ele não vai aparecer na Bíblia, mas ele é uma descrição das cartas, tanto que alguns teólogos não usam esse termo universais, usam o termo gerais, epístolas gerais, você pode fazer pesquisa, e a carta de 1 João é a primeira a ter o título de Epístola Universal, por causa da a amplitude dos temas, tá? Não é uma carta específica para uma igreja, essa é a designação principal. E o caráter indefinido daqueles a quem se dirigia. Eusébio, o primeiro a falar de Tiago, Pedro, João e Judas como 7 epístolas católicas, um termo latino para universal. Então, esse termo universal também significa católico. Por isso que Eusébio falava que eram epístolas católicas. Orígenes considerava 1 João, 1 Pedro e Judas como sendo universais. Então, aqui é o testemunho patrístico, né? O testemunho dos pais da igreja. Esses homens, eles foram os discípulos dos apóstolos, né? As pessoas que estudaram com João, né? Com eles ali, e eles levaram a mensagem naquele período, né? Do século II, século III, mas algumas delas já traziam a designação de católicas, como se dá na carta de 1 João, por Dionísio de Alexandria. A data. É muito provável que a ordem Tiago, Pedro, João e Judas seja cronológica. Então, sendo que a primeira tinha sido de Tiago, depois Pedro e João dessa forma, e Judas a última.
provável, né? As 7 epístolas foram escritas dentro do período de 45, do ano 45 até o ano 90, um ano Domini, ano do Senhor. Tiago 5,8 fala da vinda do Senhor está próximo. Então, Tiago, foi mencionado esse texto como se Tiago ainda tinha aquela, aquela compreensão de que Jesus voltaria logo, né? Nada mencionado sobre a circuncisão, Concílio de Jerusalém, Concílio de Jerusalém, 49 antes, o ano Domini. A importância. Sem essas epístolas, seríamos privados de aspectos importantes de 3 pessoas muito importantes: Pedro, Tiago e João. Lembro de Gálatas 2:9, quando Paulo descreve eles, fala que eles eram colunas, né, como líderes na igreja. Não entenderíamos também o judaísmo cristão. Como era que eram os judeus cristãos? A posição de Pedro sobre o sofrimento e a segunda vinda, e a visão antignóstica de João. Visão geral das epístolas gerais, epístolas universais. Segundo Pedro e Judas advertem, né? Desprezam a autoridade do Senhor e de sua palavra, juízo. Ele faz uma advertência, né? Essas duas cartas fazem advertência para aqueles que desprezam a autoridade do Senhor e que haverá um juízo para eles. As cartas de João têm ameaças, né? Aos gnósticos, né? Os gnósticos, aquela doutrina que conceituava, né? Falava muito sobre conhecimento e tudo mais. Tiago e 1 Pedro falam sobre o sofrimento a que estão submetidos os cristãos em seu contexto histórico. Então, vejam, a palavra sofrimento aparece 17 vezes em 1 Pedro. Pedro escreve para dar esperança àqueles que estão sofrendo. Alguns teólogos, alguns eruditos, eles querem colocar Hebreus como epístolas universais, certo? Eles não aceitam a autoria de Paulo para elas. Nós já falamos um pouco sobre Hebreus, na aula sobre Hebreus. Vamos agora entender um pouco mais sobre Tiago. Quais eram os problemas enfrentados pela igreja primitiva? Sofrimento, perseguição, parcialidade para com os ricos, falta de comprometimento, orgulho, lutas dentro da igreja, materialismo. Então, esses eram alguns problemas que a igreja tinha. Características da epístola de Tiago: falta de notas pessoais, pouca menção a Cristo, ausência de menção de gentios na igreja, e o cristianismo não é apresentado em contraste com o judaísmo. Essa carta de Tiago, ela teve dificuldades para ser incorporada no cânon, né, na lista de livros da Bíblia. Se Lutero pudesse, ele teria retirado, mas Jerônimo, né, colocou na Vulgata. Em 1546, o Concílio de Trento, estabelecimento dos livros da Bíblia que fazem parte do cânon. Tá? Os livros foram classificados em 2 grupos: protocanônicos, nenhuma dúvida de sua canonicidade, e deuterocanônicos, gradualmente foram conquistando o seu direito. Então, Tiago foi um desses livros que, no início, os pais da igreja, eles não queriam aceitar que Tiago era um livro canônico, né? Por que isso? Havia muitas pessoas que escreviam livros e eram chamados de pseudepígrafos, eles colocavam nomes de apóstolos, né, de profetas, e assim a igreja tinha dificuldade de distinguir qual era o verdadeiro e qual era o falso. Lutero e Tiago. Lutero dizia que Tiago era um livro secundário, eram epístolas cheias de palha, e não continha nada evangélico, não possui autoridade apostólica. Esse era o pensamento de Lutero.
Agora vamos entender mais sobre a identidade de Tiago. Tiago 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Só que Tiago era um nome muito comum, né? Jacobos. No Novo Testamento, 5 pessoas têm esse mesmo nome. Uma delas era o pai do discípulo Judas, não Iscariotes. A outra era Tiago, filho de Orfeu, também discípulo, irmão de Levi. Tiago, o menor, em Marcos 14. E por último, Tiago, irmão de João, irmão de João, filho de Zebedeu, o primeiro mártir dos apóstolos. Na verdade, esse não é o último. Ele morreu no ano 44 a.C. Então, todos esses Tiagos poderiam ser, o autor, mas existe um que tem mais características, que é o último aqui, Tiago, irmão de Jesus. A autoria comumente é atribuída, iniciando por Orígenes, no século III, e no Concílio de Trento, em 1546, a Igreja atribuiu a autoria desta carta. Ele era um dos irmãos de Jesus, está lá em Marcos 6, no versículo 3. Ele se torna um líder da Igreja Cristã em Jerusalém, Atos 21, versículo 18 vai falar, Gálatas 1, versículo 19, versículo 9, e ele preside o Concílio de Atos 15, como mencionei na última aula, que ele foi o último a falar, então ele estava organizando. Antigo Egésipo, antigo historiador, disse que Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém. Clemente de Alexandria acrescenta que ele foi eleito por Pedro e João. O mesmo declara Jerônimo no terceiro século. Uma coisa interessante é que Tiago ele é considerado como um livro de sabedoria por alguns, por causa da forma que ele foi escrito, né? E existe uma conexão muito forte entre o livro de Tiago e o Sermão da Montanha. Então, veja aqui os pontos, né? Em Mateus 5,12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tiago 1,2, meus irmãos, tende por motivo toda alegria passados por várias provações. Então, falando da alegria, né, das provações, aqui também. Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E em Tiago 1,4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Então, veja como a conexão é forte, né? Então, são vários outros pontos. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, em Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá. Mateus 5,7, Mateus 5, bem-aventurados os humildes. Tá? Tiago 1,9, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Mateus 6,19, não acumuleis tesouros. Tiago 1,11, porque o sol se levanta contra o ardente, seu ardente calor, a erva seca, a sua flor. E aí vai falar do rico, né? O rico se murchará e tudo mais. Então, são vários pontos aqui que eu vou deixar para vocês dar uma olhada, esses pontos de conexão entre a carta de Tiago e Mateus 5 a 7. Conteúdo da carta. Reflete as provações da igreja nascente. O sofrimento para Tiago deve conduzir os cristãos à oração. Lá no Tiago 5, ele vai dizer que se alguém está passando por dificuldade, né, ore a Deus. Se estiver feliz, cante. Por isso ele está interessado em falar da verdadeira religião, a sua relação com a fé. A verdadeira religião se caracteriza por uma fé que suporta as provações, sem se afastar da fidelidade aos princípios éticos do cristianismo. Religião verdadeira é ter fé verdadeira. Fé verdadeira é aquela que produz frutos, firmeza aos princípios na hora da provação. A carta foi escrita para evitar a separação entre fé e obras, unificando-se os dois. E essa coerência que permite unificar-se esses conceitos ao tema da perfeição.
Tiago, contudo, entende a noção de perfeição não como algo alcançado pela realização humana, porém como um dom divino, um dom de Deus. Na Epístola de Tiago, o sentido de perfeição se aplica a diversos aspectos. Primeiro, a generosidade de Deus, que é perfeita, como é perfeita a lei da liberdade. Isso se torna realidade quando o cristão é praticante dos seus princípios. Perfeito é o varão que é capaz de refrear sua língua e de usá-la para conduzir a igreja em significativo louvor a Deus. O caminho da perfeição para o autor ocorre na atmosfera da sabedoria e da paz de uma forma prática, pois ela promove efetivamente a pureza e a indulgência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a autenticidade. Três ideias estão relacionadas à verdadeira religião. Primeiro, a obediência à lei de Deus, as obras, quanto atos de bondade, são parte indispensável da verdadeira religiosidade, e fé que opera pela obediência. Então, esse conceito de religião verdadeira vai estar muito forte aqui em Tiago, porque esse conceito de fé é como se ele tivesse com essa tensão, né? Eu não posso apenas dizer que eu creio, eu não posso apenas dizer que eu amo a Deus, eu preciso mostrar isso. Não porque eu queira me salvar, mas porque Deus já me salvou, né? Conteúdo da epístola em 5 sessões. Primeiro, provações e maturidade cristã. Tiago, depois da introdução, inicia sua epístola tratando do problema do sofrimento. Fé e obras, em seguida, refere-se à genuinidade do cristianismo como sendo uma relação entre fé e obras. Dissensões. O seu tema seguinte trata das dissensões dentro da comunidade cristã. Cosmovisão cristã, necessidade de levar a Deus em conta todos os planos de sua vida. Ele fala da oração, né, que você não pode, eu vou para tal lugar. Você diz que se Deus quiser, ele fala, se Deus quiser, eu vou para tal lugar. E no final, as exortações finais falam a respeito do perigo dos juramentos e da responsabilidade dos cristãos cuidarem da saúde espiritual mutuamente. Fé é entendida como sendo mais de uma crença, mais do que uma crença. Fé verdadeira é aquela que, quando é submetida à prova, resiste à pressão das circunstâncias. Por isso, fé verdadeira é a que produz frutos. Fé sem obras é morta. Fé verdadeira é aquela que tem um compromisso moral. Só esse tipo de fé em Cristo pode justificar o pecador. Tiago está falando a um auditório que desejava uma fé sem compromisso. Fé sem obediência, tal fé não pode salvar ninguém, simplesmente porque a fé é falsa. A fé salvadora é aquela como consequência da justificação que opera por amor. Oração em fé. Em um período de perseguição e provação, o crente precisa viver a primazia da vida de oração. A oração é a firme aliança de uma pessoa que tem confiança implícita e indivisível em Deus. Em Deus. O sofrimento e as enfermidades físicas e espirituais só são vencidas pela oração que confia. Não há lugar aqui para o coração dividido. A sabedoria, em Tiago, já falei no início, né, que ele é um livro que é considerado um livro de sabedoria, e o problema teológico é essa questão da fé e obras. Fé e obras. Porque Paulo fala que nós somos justificados pela fé. Só que aqui não há uma tensão, não há uma tensão entre Tiago e Paulo, porque, interessante, eles usam até o mesmo exemplo, né? Então, quando Tiago ele escreve, ele está tentando harmonizar, mostrando que eu preciso crer, mas eu preciso também demonstrar minha fé, não que eu queira me salvar. E aqui está um resumo do livro de Tiago, que eu até aconselho você depois procurar esse vídeo, né? Fala um resumo bem legal do livro, que vai te ajudar muito. Agora vamos falar primeiro Pedro. Pedro. Olha, lembra aqui de Pedro, né? E afoito, né? Ele era o mais velho,
negou a Jesus, né, traiu Jesus e tudo. E agora ele está aqui escrevendo essa carta para a igreja. Esta epístola está escrita como fruto do amor do pastor, que deseja ajudar o seu povo, que atravessa momentos de complexas crises que piorarão no futuro próximo. Sua intenção primária é fortalecer seus leitores para que se mantenham firmes ao lado do Evangelho. É uma carta de ânimo e conforto para os que estão sendo perseguidos, vivendo momentos de extremo sofrimento. Então, Paulo vai dar Pedro, então, vai dar aquela noção, né, do sofrimento, que não eram só eles, mas pessoas, irmãos em outros lugares também estavam sofrendo. O inimigo, né, como um leão ao redor ali, querendo destruir. Então, ele está muito claro essa noção também do conflito. Os conceitos básicos da teologia do Novo Testamento é chamado de querigma. São as ideias básicas que a igreja cristã primitiva proclamou que estão presentes em Pedro. São elas: a era messiânica chegou, inaugurou-se uma nova ordem nos últimos dias. A nova ordem chegou através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é cumprimento concreto das profecias veterotestamentárias. Por causa da ressurreição, Jesus foi exaltado à destra de Deus e líder messiânico da igreja. Os acontecimentos messiânicos alcançarão sua culminância com o retorno de Jesus Cristo em glória, com o juízo dos vivos e dos mortos. Estes fatos são a base do apelo do arrependimento, ao oferecimento do perdão, à promessa do Espírito Santo e à vida eterna. Autoria, algumas evidências internas: apóstolo de Jesus Cristo, não foi o evangelista de seus ouvintes, escreveu por meio de Silvano, que foi Silas, e Pedro ditou. Então, existia muito isso, né, de alguém escrever, né, para os apóstolos, e eles ditavam. Paralelos, similaridades da carta com o discurso de Pedro em Atos. Então, aqui em Atos 4, fazendo aqui uma comparação do discurso de Pedro, o que Pedro costumava falar com essa carta. Então, esses são um dos argumentos, né, para mostrar que essa carta era de Pedro mesmo. Atos 4:11, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. 1 Pedro 2:4, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada. Então, Pedro usava essa ilustração da pedra. Aqui em Atos 10, a acepção de pessoas, também em 1 Pedro também fala sobre a acepção de pessoas. Em Atos 10 fala juízo dos vivos, também julgar os vivos e mortos. Em Atos 15, purificando-os pela fé e coração, purificando a vossa alma. Então, os conceitos, eles se repetem. Essas são evidências que a carta era de Pedro. 1 Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, então, vários lugares, né? Não era uma igreja só. Era uma carta secular. Eles estavam exilados de quê? Exilados do céu. Ásia Menor, ali a Turquia, hoje Turquia, e um povo sofredor. Data. Quando foi que essa carta foi escrita? Considerando-se essa situação como verdadeira, esta carta espelha a situação da igreja cristã no tempo em que Pedro estava vivo, antes de seu martírio, por ordem de Nero, em 67, no ano Domini. Assim, a data mais provável para esta carta seria entre 60 a 67. Conteúdo da carta. 1 Pedro é uma carta pastoral, escrita de uma situação específica de sofrimento. Ela inicia com uma saudação. Então, louva a Deus pela esperança e salvação providas por Deus em Cristo. Este é o fundamento para reivindicação de santidade e obediência para a igreja. Os versos 1, capítulo 1, versos 17 a 21, o autor volta ao tema da redenção e também retorna ao tema da santidade. As profecias veterotestamentárias, dentro do Velho Testamento, relacionadas ao Messias como sendo a pedra, aparecem no capítulo 2. Segue-se, então, a apresentação da igreja sendo descrita como termos próprios do Antigo Testamento para o povo de Deus. A questão do relacionamento com as autoridades
constituídas é o tema logo posterior. Então, fazendo um resumo aqui da carta. Nas suas exortações à santidade, Pedro adverte os escravos, esposos e maridos. Cristo, então, é apresentado como exemplo de santidade e sofrimento, que deve ser seguida pela comunidade cristã. Os crentes devem viver de forma digna de sua profissão de fé, que redunde em louvor a Deus. Devem suportar o sofrimento de maneira correta. Segue-se as advertências aos presbíteros que precisam pastorear o rebanho como faz o Supremo Pastor. Aos jovens e a todos os membros, terminando a epístola com uma doxologia e uma conclusão epistolar. Pedro dá bastante ênfase ao sofrimento de Cristo. Ele emprega 12 vezes o verbo pasco, ao passo que o mesmo é encontrado apenas outras 11 vezes em todo o restante da Epístola do Novo Testamento. Pedro não deixa nenhuma dúvida de que foi por meio daquilo que Cristo sofreu que ele trouxe salvação aos pecadores. Ele não perde tempo para chegar a essa ideia, referindo-se ao verso 2, a aspersão do sangue de Jesus. A palavra sangue em si poderia ser entendido como uma mera referência a uma morte violenta, mas a aspersão de sangue ocorria nos sacrifícios levíticos. Pedro está dizendo que Cristo foi um sacrifício pelo seu povo. Pode-se falar dessa morte como redenção, e a menção específica ao preço do resgate, negando-se que tenha sido por prata ou ouro, ali no primeiro capítulo. A referência a Cristo como Cordeiro sem defeito e sem mácula liga a redenção aos sacrifícios. O processo de salvação é complexo. E quando Pedro passa a falar de Cristo como escolhido por Deus antes da criação do mundo, está dizendo que a morte de Cristo fazia parte do eterno propósito divino. Esse aqui é um problema teológico em Pedro, porque ele fala dos espíritos, né, em prisão. E quando você lê o texto, né, de 1 Pedro 3, de 8 a 22, né, então você vai ver que esse texto, se for interpretado que Cristo foi lá pregar e tal, com os espíritos em prisão, ele está em contraste com toda a Bíblia. Porque nós sabemos, e todos que estudam a palavra de Deus, que os mortos não sabem de nada. Eclesiastes fala isso em todos os lugares, né? A Bíblia é muito clara sobre essa questão da morte, mas nós não iremos estudar a fundo esse texto aqui, mas uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: quando ele pregou aos espíritos em prisão, no sentido, não é que ele pregou o evangelho, ele anunciou, né, por meio do Espírito Santo, né, por meio do Espírito Santo que ele pregou. E não foi, ele não foi lá na sepultura, né? Isso aqui é uma expressão, e interessante que ainda fala que foi nos dias de Noé. Então, Jesus, ele pregou por meio do Espírito Santo, por meio de Moisés, aquelas pessoas. Entende? Então, aqui um resumo do livro, da carta de 1 Pedro. Vamos fazer agora um resumo da segunda carta de Pedro. Apóstolo Pedro, ele fala de transfiguração, né? Ele relembra aquele momento, que foi um momento muito forte na vida dele, né? Pedro, Tiago e João participaram. Por que a autoria dessa epístola foi questionada? Algumas pessoas questionaram essa epístola e questionaram por causa da diferença do vocabulário, né? E o estilo, como se assim, se ele escreveu a primeira carta, a segunda carta tem que ser do mesmo jeito, né? Com essas palavras. Como as de João são muito parecidas. Você vai ver aqui o vocabulário, 57 palavras únicas, 32 não aparecem na Septuaginta, 100 palavras em comum e 600 que não aparecem em 1 Pedro, mesmo sendo assuntos comuns e audiência comum. O estilo de 1 Pedro se refere muito ao Antigo Testamento e 2 Pedro usa muitos termos helenísticos e quase não se refere às escrituras judaicas. Jerônimo
secretário diferentes, agente literário. O que é isso aqui? A resposta para essa questão dos vocabulários que são diferentes foi dada por Jerônimo, né, que ele falava que Pedro, lembra que Pedro, a primeira carta foi alguém que escreveu por ele falava e as pessoas escreviam. Então foi isso, essa a questão. Foi outra pessoa que escreveu. Então quando Pedro falava, não era ditado, ele falava e a pessoa ia escrevendo ali com as suas palavras, e Pedro olhava, não, isso aí tá bom. Por isso que você vai ver tantas palavras diferentes. Estrutura de segundo Pedro. Saudações, resumo dos ensinos de Pedro, respostas, exortações e conclusão. Propósito ao escrever a carta. Literatura testamentária. Estou prestes a deixar esse tabernáculo. O Senhor me revelou. Então, esse texto é um texto complicado que as pessoas também querem interpretar como se ele fosse sair de espírito, mas não. Ele quer transmitir aqui o correto conhecimento da doutrina para os leitores de sua época e futuros. Esta carta é o último testamento de Pedro. Ela novamente contém uma mensagem pastoral dirigida à igreja. Aqui ele adverte contra os falsos mestres, oferece conselhos importantes sobre pureza, conhecimento e crescimento espiritual. A epístola ensina que a graça de Deus em Cristo realmente converte e capacita os cristãos a viver virtuosamente, mesmo em face da hostilidade. Ataques contra o povo de Deus não são apenas externos, mas também internos. Falsos mestres têm surgido dentro da igreja e estão colocando em perigo a pureza das doutrinas cristãs. Você vê que sempre estavam lutando contra falsos mestres, falsos mestres. Nós vamos ver isso em João, nós vamos ver isso em Judas, todas as cartas. Pedro responde a 4 objeções feitas por eles. Segundo a vinda de Cristo é um mito inventado pelos apóstolos, né? Então Pedro vai responder. A profecia é uma origem humana, ele vai dizer que não é, né? Que foi o Espírito Santo, né? Não haverá juízo, que haverá sim. Ainda começa, né, pela casa de Deus. A segunda vinda se atrasou e Jesus não virá novamente. E Pedro vai responder isso no capítulo 3. Jesus em 2 Pedro, nosso Deus e Salvador, meu Filho amado, estrela da alva, Senhor e Salvador, as referências de Jesus em 2 Pedro. E aqui o resumo. Vamos passar agora para 1 João, você vê que nós estamos passando bem rápido aqui. Só uma ideia, uma ideia sobre as cartas, para você ter uma visão geral. 1 João é uma composição pastoral escrita para reafirmar os cristãos confusos espiritualmente quanto à vida eterna e à fé em Jesus. A autoria de 1 João não se identifica, relacionamento pastoral possível com a audiência, testemunho ocular da vida de Jesus, ele fala, aqueles que nós vimos, nós ouvimos, né, 1 João, isso nós anunciamos para vocês. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, discípulo de Jesus. O principal propósito desta carta é de caráter pastoral. João faz um apelo aos seus leitores para que sigam os 3 princípios básicos da vida cristã: uma doutrina verdadeira, uma vida obediente e uma devoção fervorosa. Temas principais: crença certa a respeito de Jesus, atitude certa quanto ao pecado e amor pelos outros. Então, o amor pelos outros vai ser muito forte nessas suas cartas. Doutrina antignosticismo, antignóstico, antiprotognosticismo, gnosticismo. Jesus Cristo não era verdadeiramente humano, apenas parecia. Essa doutrina aqui do Jesus apenas parecia era outro tipo de crença, né, de heresia. E alguns cristãos naquela época, eles achavam que Jesus não era Deus, né? Jesus Cristo não era verdadeiro humano. Ele era Deus, na verdade, mas não era verdadeiro humano, ele apenas parecia humano. Então, João, ele veio dizer, olha, se alguém diz que Jesus não veio em carne, então é um anticristo.
Então, eles estavam contra a doutrina de que Jesus era verdadeiro Deus e humano ao mesmo tempo. Que vocês sabem que isso não é difícil, não é fácil de entender. Não é fácil de entender esse conceito, mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus era humano, ele sofria, né? Ele sentia sede, sentia fome, né? E isso é um mistério que nós vamos estudar para sempre na eternidade. Divisão da história do Novo Testamento. Divisão do primeiro século, vida de Jesus, os primeiros 30 anos. Ascensão de Jesus até a prisão de Paulo, expansão do Evangelho. E até o fim do século, 60 depois de Cristo até o fim do século, perseguição, heresias, crise de liderança, unificação eclesiológica e doutrinária. Então, João já estava no final, né? João já estava no final da história do primeiro século, né? E ele podia descrever todas essas coisas. A essência dessa carta é o amor. O autor garante que Deus é amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e o conhece. As pessoas que conhecem a Cristo abandonam o pecado. As pessoas que conhecem a Cristo abandonam o pecado e guardam os mandamentos de Deus, especialmente o mandamento do amor. Esta carta adverte contra alguns irmãos que estavam introduzindo falsas ideias na igreja, em especial em relação a Cristo. Por esta razão, João se concentra em Jesus e seus ensinos e afirma que negar Jesus como filho de Deus na carne é negar a Deus, o Pai. Então, aqui está o esboço. Então, aqui alguns são os textos que falam de Jesus, né, em 1 João. E aqui um resumo. Segunda carta de João. Uma advertência para as igrejas não receberem falsos mestres. As três cartas escritas ao mesmo tempo? Uma possibilidade. Segundo João como uma carta de cobertura, 1 João como um sermão e 3 João como introdução. Isso aqui é uma ideia que alguns eruditos têm, que elas foram escritas tudo ao mesmo tempo e que o segundo João seria apenas uma abertura, como se fosse uma introdução, né? Quer dizer, 3 João introdução e a segundo João como uma cobertura. Qual é a evidência? Irineu, né, um dos pais da igreja, citou 1º e 2º João como se fosse um só livro. Mas isso aqui são conjecturas. Isso aqui são o esboço de 2º João, saudação, permanecendo na doutrina de Cristo e falando que espera visitá-los. Introdução do 1º João, a importância de andar com Cristo, andar em Cristo, guardar os seus mandamentos, que adverte contra os enganadores. Qual é o tema? Satisfação com a condição espiritual, apoio para os crentes no caminho cristão, advertência contra os falsos mestres e recomendações no trato com os enganadores. Então, vocês vão ver que essa guerra, né, contra os falsos cristãos, os falsos mestres, era muito grande naquela época e continua sendo até hoje, né? Por isso que essas cartas foram úteis para aquela época e são úteis para hoje também. 3 João, uma nota pessoal para Gaio, solicitando hospitalidade para os que o ancião enviou, né? Para que ele enviou. Que é um esboço, conteúdo, hospitalidade e atitudes cristãs verdadeiras para com os outros. O tema da epístola é firmeza diante da oposição. Gaio, o recebedor da carta, é exortado a resistir a Diótrefes, um perturbador que provavelmente havia aceitado os ensinos dos gnósticos. E por último, Judas. Eu falei mais sobre o gnosticismo nas cartas de Paulo, tá? E vamos terminar com Judas. Judas é discutido ao lado de 2 Pedro em diversos comentários, por causa dos assuntos, por causa do seu vocabulário. Judas 4 e 2 Pedro, paralelos, né, como os evangelhos sinóticos. Judas pode ter usado a carta de Pedro, improvável, ou então ambos usaram outra fonte. Pedro usou a carta de Judas, por quê? Judas é menor, então geralmente o menor texto tem a tendência de ser o mais antigo.
Então, existe uma comparação aqui entre essas duas cartas. Midrash em Judas. No versículo 5 a 19, um comentário rabínico do texto do Antigo Testamento. Então, e aqui faz um comentário, né, dos ensinos apostólicos. A autoria de Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, provavelmente muito conhecido. Judas Barsabas, será que esse seria o autor de Judas? Acompanhou Silas com a carta composta pelo concílio de Atos 15. Lembra daquele Silas, né? Que estava com Paulo. Será que seria esse Judas? Os estudiosos acreditam que esse Judas, ele era o Judas irmão de Jesus. Judas irmão de Jesus. Está aqui em Mateus 13 e Marcos 6. Tá? O esboço, aqui, saudações, falsas doutrinas, repreensões, exortações. Judas é bem pequenininho, é um capítulo só. Tá? Bem próximo ali a Apocalipse e a doxologia. Os falsos mestres eram um grande problema na igreja cristã primitiva. Esta é uma carta que adverte contra esses enganadores que ameaçavam a harmonia existente entre o povo de Deus. A igreja, portanto, precisa lutar pela fé, essa é a expressão que aparece no versículo 3, genuína e perseverar resistindo aos pregadores mentirosos. E aqui um resumo de Judas. Interessante que Judas, vai mencionar ali Caim, né, Balaão, Corá, como exemplos, né, de pessoas que se afastaram, né, são líderes corruptos, né. Agora vamos terminar com a harmonia das cartas. Harmonia das cartas. Como eu falei no início, Tiago fala sobre fé e obras, 1 Pedro fala sobre sofrimento, 2 Pedro sobre escatologia e João e Judas sobre vida cristã. Paulo, em Gálatas 2:9, fala de Tiago, Cefas e João como colunas, como líderes, né? Tiago, Pedro e João em ordem dos textos. Então, veja, aí vem o detalhe, né? Por isso que eu repeti aqui. Tiago, Pedro e João. A ordem que, que Paulo usa é a ordem que as cartas estão, percebe? Tiago, Pedro, Pedro e João, ordem dos textos. A coleção começa e termina com uma carta escrita por um dos irmãos de Jesus. Judas, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, olha como ficou interessante. Segundo Pedro 3, 15, 16, fala da coleção das cartas de Paulo, né, como escrituras, como as outras escrituras, né. Epístolas universais, corrigindo o texto mal entendido de Paulo. Alguns eruditos lançaram essa ideia, né, enquanto estavam estudando esses assuntos, como se o objetivo dos apóstolos, especialmente Tiago, seria corrigir, que lembra que Tiago era o líder da igreja, né, tipo presidente, e ele viu que os assuntos que Paulo pregava eram difíceis, então ele, e dá até uma, não é interessante essa ideia, que Paulo estava falando sobre a fé, aí Tiago diz, não, vou escrever também para equilibrar esse assunto aqui, as pessoas não terem só uma visão, né, só um autor. Segundo Pedro 3, 1 e 2, referência à primeira carta, primeira carta que ele tinha escrito, né? Primeiro Pedro, crucifixão e ressurreição, os assuntos principais. Segundo Pedro, transfiguração e segunda vinda, completando o testemunho de Pedro sobre Cristo. Amigos, essa foi uma introdução, né, às cartas, as cartas, as últimas cartas da Bíblia, e eu agradeço a você por ter participado, que foi só uma introdução, então existem vários comentários, vários livros que você pode se aprofundar sobre isso, e eu desejo que você continue estudando, aprendendo, para que
essas verdades, né, da palavra de Deus, o evangelho, da fé, a religião verdadeira, possam estar na sua vida. E todos esses princípios, né, da sabedoria de Deus, né, que Tiago fala, possa estar no seu coração. E essa fé que está no coração deles, né, da esperança da volta de Jesus, da esperança do reino de Deus, estejam também no seu coração. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos aqui de estudo da Tua palavra. Foi pouco tempo, mas foi uma ideia que nós tivemos dos livros, dessas cartas que foram escritas para a Tua igreja, que até hoje ainda fala no nosso coração. Que o Senhor abençoe esse amigo, essa amiga que está assistindo, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.